Olá pessoal, meu nome é Flávio Damasceno e seja muito bem-vindo ao canal Desenho Técnico Digital. Nesse vídeo nós iremos falar sobre as normas de desenho técnico e dentre essas falaremos resumidamente da norma para aplicação de linhas de desenho. Em um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, falei sobre a diferença entre o desenho técnico e o desenho artístico, onde no desenho artístico é retratado os sentimentos do desenhista, podendo ter diversas interpretações de acordo com o observador. No caso do desenho técnico, tem que se transmitir com exatidão as características de uma peça ou uma obra a ser construída. O desenho técnico não pode sujeitar-se aos gostos e caprichos de cada desenhista, pois será utilizado por profissionais de diversas áreas para chegar a um resultado final que seria a fabricação ou a construção de um objeto específico, tais como uma engrenagem, uma casa, uma mesa, dentre outros objetos. Assim, toda representação gráfica deve ser executada dentro de padrões e regras previamente estabelecidas por órgãos internacionais e nacionais. E deve ser de conhecimento público, ou seja, deve ter fácil acesso para a consulta da população de uma forma geral. Como podemos ver nesses dois exemplos, na esquerda temos um projeto realizado para a fabricação de uma peça e que seguiu as normas norte-americanas, e na direita temos um projeto também utilizado para a fabricação de uma peça qualquer, que seguiu as normas brasileiras. De uma forma geral, podemos perceber que, apesar da língua utilizada na elaboração dos projetos não ser a mesma, os detalhes gráficos são bem parecidos. O que podemos concluir que todo profissional com conhecimento básico de desenho técnico conseguiria interpretar e ler os projetos independente da língua adotada, pois segue de uma forma geral os mesmos princípios para a elaboração do desenho. As normas são padronizadas por um órgão internacional chamado ISO. E em cada país tem um órgão nacional que também regulamenta as normas, tais como a ASME, que é a Sociedade Americana de Engenharia Mecânica, a STM, que é a Sociedade Americana para Testes e Materiais, a BSI, que são normas britânicas, a DIN, que é o Instituto Alemão de Normatização, a JIS, que são normas da indústria japonesa, e no nosso caso, no caso do Brasil, a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, no caso do Brasil, as normas são sempre seguidas pelas letras NBR, que significa Normas Brasileiras Registradas. E o número significa uma norma específica. Conforme podemos observar por essa norma, que é destinada à execução de cotas em desenho técnico, temos a sigla ABNT, que representa uma norma brasileira, o número da norma, o título, a data e alguns detalhes resumidos, inclusive em inglês. As normas são discutidas e aprovadas por um órgão nacional, ou seja, a organização ISO cria as bases para elaborar os desenhos técnicos e essas são avaliadas pela ABNT aqui no Brasil para depois serem disponibilizadas ao público. Um ponto importante que deve ser lembrado é que as normas não têm força de lei, contudo, devem ser elaboradas por projetistas, pois são baseadas em pesquisas e testes, tendo como objetivo a unificação e a padronização dos desenhos. Apesar da seriedade que a ABNT estuda cada norma, existem profissionais que ainda preferem adotar padrões particulares, voltando assim às situações do século passado, quando cada um tinha convenções próprias e ninguém se entendia. Então, conforme já foi mencionado, o desenho técnico não pode sujeitar-se aos gostos e caprichos de cada desenhista, pois será utilizado por diversos profissionais. Assim, o desenho técnico tem que ser claro, objetivo, sem ambiguidade. Temos aqui exemplos dos diversos tipos de normas mais utilizados na elaboração de projetos. Nessa aula, iremos apenas ver as normas básicas de desenho técnico, tais como a NBR 8402, a NBR 8403 e a NBR 10068. Não iremos ver as outras normas que estão à direita, pois precisamos dos conhecimentos básicos e necessitamos estudar as normas que são pré-requisitos para o desenho técnico. A primeira norma que iremos estudar é a NBR 8403, Execução de Linhas em Desenho. As linhas são a base de qualquer desenho. E com a combinação entre as linhas de diferentes tipos e espessura, é possível descrever graficamente qualquer peça com grande riqueza de detalhe. Desse modo, o profissional com conhecimento básico de leitura e interpretação de desenho
pode visualizar com precisão os detalhes da peça a ser representada. Assim, essa norma é muito importante para qualquer projetista que queira aprofundar seus conhecimentos no desenho técnico. Nós sempre teremos 3 espessuras de linha: a grossa, a média e a fina. A escolha da linha grossa ela é livre, só que a linha média deve ter a metade da espessura da linha grossa que eu escolhi. E a linha fina deverá ter, então, a metade da espessura da linha média. Conforme havia citado, a espessura da linha deve variar entre 0,13 até 2 milímetros, seguindo os valores padronizados pela norma. Para melhor entendimento, podemos citar um exemplo de um desenho feito numa escala natural, ou seja, aquele desenho feito num tamanho mais natural, um tamanho real. A norma diz que para fazer um desenho numa escala natural, a espessura da linha fina deve ser no mínimo 0,13 a 0,18 milímetros. Então, se começarmos a fazer um desenho com a linha de 0,5 milímetros de espessura, a linha média deverá ter uma espessura de 0,25 milímetros e a linha fina uma espessura de 0,13 milímetros. E nesse caso, podemos observar que esse desenho atenderia a norma. Assim, quando queremos realizar um desenho na escala natural, 1:1, ou próximo a essa escala, 1:2, 1:3, por exemplo, utilizamos linhas nessa espessura. As 2 primeiras linhas que iremos estudar são as linhas contínuas larga e estreita. As linhas contínuas são utilizadas nas arestas dos objetos que naquela vista apresenta-se visível ao observador. Nesse exemplo, podemos observar que essa peça possui 2 orifícios, um em cada extremidade. Se a gente observar essa peça pela vista lateral esquerda numa projeção ortogonal, veremos que a parte superior da peça deve ser representada com a linha fina e a parte inferior deve ser representada com a linha grossa. Assim, verifica-se que a parte inferior da peça com linha mais grossa está mais próxima do observador e a parte superior, feita com linha mais fina, estaria um pouco mais distante. Essa variação da espessura da linha dá um melhor entendimento para quem está lendo o desenho. A linha contínua estreita também pode ser utilizada nas linhas de cota e auxiliares, conforme podemos observar nesse exemplo. A linha contínua estreita também deve ser utilizada em achuras, que são linhas ou figuras geométricas utilizadas para representar o material que a peça é constituída. Esse assunto nós abordaremos com mais detalhes em outros vídeos. As linhas contínua estreita à mão livre são de espessura média, que fazemos com a mão quando estamos desenhando manualmente e servem para indicar pequenas rupturas de peças para que possam caber na folha de desenho. Por exemplo, temos um eixo com comprimento de 1 metro e somente as pontas desse eixo teriam os detalhes necessários para representar numa folha A4. Assim, aplicamos as linhas de ruptura ocultando a parte central do eixo e apresentamos somente as extremidades da peça. As linhas contínuas estreitas também são utilizadas para indicar cortes parciais de uma peça. Aqui temos, por exemplo, uma peça onde necessitamos ver somente a parte do material que a peça é constituída. Então aplicamos um corte parcial e representamos por onde esse corte passou por meio de uma linha contínua estreita à mão livre. A linha contínua estreita em zigue-zague é uma linha utilizada para indicar rupturas longas. São linhas finas, com traço contínuo e com zigue-zague e servem para indicar rupturas e cortes parciais. As linhas tracejadas são utilizadas em arestas de objeto que naquela visão não se apresenta visível ao observador. E como o observador sabe que esses contornos existem, eles deverão ser representados por meio de linhas de projeção. Então, conforme podemos observar por essa figura, existem 2 orifícios, que pela vista lateral esquerda, iremos representá-los por meio de linhas tracejadas, por se tratar de projeções. A linha traço e ponto estreito são linhas que posicionam o centro de furos ou detalhes com simetria. São extremamente importantes, visto que a fabricação de peças começa, de forma geral, pela marcação dos furos. Aqui podemos ver o exemplo da linha traço e ponto estreita, sendo muito utilizada para demonstrar a simetria de peças, ou seja, quando uma peça ela é simétrica, e aí para evitar que desenhar toda a peça numa folha, podemos então suprimir algumas informações e utilizamos então a linha traço e ponto estreita para informar ao observador que aquela peça ela é simétrica.
A linha traço e ponto estreita e larga nas extremidades deve ser utilizada na representação de planos de corte, ou seja, quando passamos um corte em uma peça qualquer, devemos representar por meio da linha traço e ponto estreita o local por onde passou esse corte. Para melhorar o entendimento da aplicação dos diferentes tipos de linhas utilizados no desenho técnico, iremos apresentar 4 diferentes exemplos. Por esse primeiro exemplo, podemos verificar alguns tipos de linhas aplicados nesse símbolo do Batman. Temos, por exemplo, as linhas contínuas utilizadas em contornos visíveis. Temos também a linha de simetria, que nesse caso seria a linha traço e ponto estreito. Além disso, temos linhas contínua e estreita nas linhas de cota e linhas de chamada. Nesse outro exemplo, temos uma peça onde podemos ver a aplicação dos diversos tipos de linha. Temos linhas utilizadas para representar os contornos visíveis, que nesse caso seria a linha contínua larga. Temos as linhas contínua e estreitas aplicadas na linha de chamada, linha de cota. E ainda temos as linhas traço e ponto estreito utilizadas para demonstrar o plano de corte por onde passou nessa peça. Nesse terceiro exemplo, podemos ver uma peça circular e do lado direito temos essa mesma peça vista na lateral esquerda. Assim podemos observar a linha contínua larga no contorno visível da peça, temos a linha contínua estreita na linha de chamada, a linha de cota, linha traço e ponto estreito para indicar a linha de centro da peça, e a linha tracejada larga para indicar uma projeção, que nesse caso seria o orifício no centro da peça. Nesse último exemplo, temos a vista frontal de um telefone, a vista lateral esquerda, um corte e um desenho de um detalhe da parte superior do telefone. Aqui também podemos observar as linhas visíveis no contorno do telefone, representado pela linha contínua larga. Temos também linha contínua estreita nas linhas de chamada, linhas de cota, linha indicando simetria, que seria a linha traço e ponto estreita, linha indicando plano de corte, que seria a linha de traço e ponto larga, e temos a linha contínua estreita para representar a achura do telefone. Então, conforme observamos por esses 4 exemplos, podemos ver que a aplicação e identificação dos tipos de linha utilizados no desenho técnico é algo muito simples, que necessita apenas de um pouco de atenção do projetista no momento que estiver realizando o desenho.